Então eu quero nesta noite, meu Pai, me despedir de mim mesmo, Senhor, das minhas limitações, Senhor, das minhas falhas, meu Pai, e me colocar diante do Senhor como teu servo, como instrumento nas tuas mãos, para que a mensagem, Pai, possa ser pregada aqui nessa noite. Se eu fosse olhar para mim mesmo, meu Pai, eu nem subia deste altar, enquanto sou pecador, sou falho. Mas a tua misericórdia, meu Pai, que nos cobre a nossa vida, a tua graça, Senhor, que nos levanta, meu Pai, é que nos faz estar aqui nessa noite, ó Deus, não só adentrar no tempo, mas também ministrar a palavra do Senhor. Então eu te peço, Pai, faz como tu queres, Senhor. Fala como tu quiseres falar para a tua igreja, também ao meu coração, ó Pai. Eu sou o primeiro que preciso, ó Pai, receber nesta noite a tua mensagem da tua palavra. Fala com o teu servo, Pai, nessa noite. Eu preciso, ó Pai, ouvir a tua palavra também, Senhor. E ir para casa, Pai, abençoado pelo Senhor. Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, você é muito breve, mas você é direto. A mensagem hoje, a palavra, os irmãos que me antecederam na pregação já falaram um pouco, né? Hoje é, se me engano, a terceira dela da campanha, né? E vamos estar aqui ministrando sobre o mesmo tema. Então já é sabido da igreja, já é sabido de todos nós, dessa passagem. Paulo e Silas estavam pregando na cidade, chegaram na cidade para trazer a palavra do Senhor. Vieram ali, navegaram de drone, chegaram até a cidade de Filipos, já por uma visão do Espírito Santo do Senhor. Está vendo uma visão que Paulo teve à noite, que passasse a Macedônia e fosse até Filipos pregar a palavra. Então Paulo se levanta, vai viajar com Silas e vai chegar até essa cidade de Filipos e vai começar a pregar pela cidade acerca da salvação, acerca de Jesus Cristo. E vai se passando os dias, a pregação da palavra, ele vai se preparar para uma situação, prega a palavra, vai conhecer Lídia, prega a palavra também para ela começa também a estar junto com eles e passa ali a estar na casa de Lídia. Continuando pregando a palavra, eles vão se deparar com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, a qual por muitos dias estava ali atrás de Paulo, Silas e Lucas, que também estavam com eles nessa passagem. E passados alguns dias, Paulo se perturba com a presença daquela mulher ali com o espírito de adivinhação e ordena para que esse espírito saísse dela. Depois que Paulo expulsa o espírito maligno, ele e Silas são levados aos magistrados, são levados à praça, são acusados de estar ensinando ali no meio daquela província que era romana, uma palavra que não era comum deles, e por esse motivo eles são açoitados pelo costume romano, que era com varas, o seu corpo era despido e era açoitado com varas. Não tinha um número específico de açoites, como na lei judaica, que eram 40 no máximo. Pelo costume romano não tinha uma quantidade específica, então não se tem como dizer quantas vezes que eles foram chicoteados ali com varas. Mas foram muitos os açoites que eles levaram ali por estar pregando a palavra de Cristo naquela cidade. Após serem açoitados na praça pelos magistrados, passarem pela vergonha de ficarem despidos das suas vestes, foram lançados no cárcere interior, foram lançados na prisão, amarrados de pés e mãos ao tronco. Amém. Tendo dito isso, resumindo aqui bem rapidamente o texto, vai acontecer algo que também é sabido dos irmãos, que Paulo e Silas estão sendo lançados no cárcere interior. Tinha mais presos ali também, mas eles foram lançados no cárcere interior. Pode dizer, foram lançados talvez na solitária, vamos dizer assim. Estavam amarrados de pés e mãos no tronco. E perto da meia-noite eles estavam louvando ao Senhor, cantando hinos a Deus, oravam e cantavam hinos. E perto da meia-noite houve ali um grande terremoto que abalou as estruturas, os alicerces daquela prisão, e todas as prisões foram soltas, foram abertas e eles ficaram livres. O carcereiro, pelo costume romano, se ele perdesse qualquer um daqueles presos, ele mesmo sofreria a punição de ser preso ou até mesmo que ele seria morto pelos romanos por deixar escapar os presos. Quando o carcereiro se desperta e vê todas as prisões abertas, ele logo pensa, todo mundo fugir.
né? Mas Paulo, quando ele tirar a espada para se matar, por quê? Porque pelo costume romano ele morreria se os presos ele também tivessem escapado. Antes que ele fosse morto, ele deveria se matar com a espada. Mas Paulo, né, grita com grande voz e diz para ele que ele não fizesse aquilo mal contra ele, porque todos estavam ali, né? Então esse carcereiro, diante disso, vai saltar dentro da cela dos Paulo e Silas e vai dizer para eles no versículo 30, né? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Foi a pergunta dele. E a resposta de Paulo e Silas foi a seguinte: eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Esse é o resumo do texto. Aonde o Senhor quer falar conosco nessa noite? O texto em si só já é dado, ele já nos ensina tudo sobre isso. Mas a questão, irmãos, do crer em Jesus Cristo. Como? Que tipo de crer que Paulo estava falando com aquele carcereiro? Aquele homem estava simplesmente diante de uma situação que nunca tinha visto. Um terremoto, não é um terremoto até então, não sei nem se naquele tempo tinha terremoto naquela região, mas ainda tinha terremoto. O terremoto foi muito específico, ele foi exatamente para abrir as cadeias, abriu tudo, e não só abriu as cadeias, mas soltou também aquilo que prendia os presos. Então não era um terremoto comum, só por isso que aquele negócio é diferente. Outro fato interessante é que ninguém saiu de lá. A primeira coisa que um preso, na sua consciência, vai fazer quando a sala está aberta e fugir. Nós temos hoje que os presos, qualquer brecha que está, eles não vão de fugir ou embora. Mas nesse dia aqui também ninguém fugiu. Então o negócio já estava bem diferente mesmo. Nenhum preso fugiu, a sala estava aberta e nenhum preso fugiu. O terremoto foi lá e abriu as cadeias e soltou as prisões de todos. Creio que não derrubou nada, porque ninguém morreu. Né? Ninguém morreu, só abriu as cadeias. Que terremoto era esse? Então, esse carcereiro já começa a ver que o negócio é diferente. Aí você vai ver que Paulo e Silas, antes de chegarem ali, naquela prisão, como eu falei, eles estavam pregando palavra na cidade, né? E não era algo público, todo mundo estava vendo ali, tanto que não se incomodaram com isso, porque não era um costume romano. E aí eu posso conjecturar que esse carcereiro talvez já tinha até ouvido falar deles, de Paulo e Silas, ou não, mas talvez tinha até ouvido falar dos dois. E talvez a mensagem não tinha entrado no coração dele. Mas o Senhor, quando você olha o texto desde o começo, você vai ver que Deus, ele desde o começo, antes de Paulo chegar a Filipos, ele estava preparando um mover diferente naquele lugar. Porque Paulo foi avisado em espírito, um sonho, uma visão, que ele tinha que ir para lá. Né? Então, na verdade, já tinha alguma coisa acontecendo. E Paulo se foram. Aí você vai ver que Deus, ele tem a maneira dele de agir. Né? Deus aprova ao Senhor que os teus servos fossem açoitados, fossem presos, fossem amarrados no tronco. Veio o terremoto. E tudo para quê? Para pregar para o carcereiro. Para pregar para o homem que estava ali. Na verdade, irmãos, nós vamos começar a entender sobre esse crer que eu falei. Esse crer em Jesus Cristo. Muitas pessoas creem em Cristo daquilo que elas ouvem falar dele. Creem nas verdades acerca de Cristo. É o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário pela humanidade. Creem que ele é o Senhor, é o Filho unigênito do Pai, que veio a este mundo, sofreu, padeceu, ressuscitou no terceiro dia, está à destra do Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, né? É o cabeça da igreja. São verdades acerca de Cristo, nós concordamos com elas. Mas Paulo estava falando para esse homem, diante do que ele tinha acabado de presenciar, de testemunhar, ele estava vendo que tinha alguma coisa diferente do que simplesmente uma palavra acerca de Cristo. Talvez ele ouviu até Paulo pregar sobre salvação lá na praça, lá pela rua, talvez ele até esteve lá também, e ouviu falar dele. Estou conjecturando aqui, irmão. Isso não está no texto, estou conjecturando. Mas dá para a gente imaginar isso. Que não foi só um dia que eles pregaram, foram alguns dias que já estavam pregando naquela cidade. Então, em algum desses momentos, esse homem ouviu falar deles, dessa pregação.
diante desse carcereiro, não eram palavras acerca de Cristo, mas eram fatos concretos acerca de um ser que não está apenas no livro escrito sobre ele, mas é um ser que se movimenta, que tem vida, que é presente, que está, ele está aqui hoje. Não é que você precisa acreditar nas verdades acerca de Jesus Cristo, é você falar sobre Jesus Cristo mesmo, de fato. Paulo e Silas estavam presos ali, e quando as cadeias deles vão se soltar, o que eles vão fazer? Vão fugir também? Não, eles vão explicar para o Espírito de Deus, eles vão pregar para o carcereiro. Às vezes, na primeira situação de aperto que a gente passa, a gente pensa que o Senhor virou as costas para a gente e que a obra já cessou para nós, quando na verdade está só começando a obra. Esse é um ponto. Paulo e Silas tentavam entender o negócio. Lá onde eles estavam, lá em Troade, lá longe, antes de navegar, chegar a Filipos, Deus mandou eles fossem para lá. Chegando lá, começaram a pregar a palavra. Estavam entendendo o mistério de estar aqui, é esse, pregar a palavra. Mas depois veio a prisão, veio os açoites. Isso não estava previsto. Mas amém, vamos glorificar o Senhor, vamos louvar. Então, perto da meia-noite, veio um terremoto. Aí é aberto as prisões. Aí vai entrar esse personagem aqui, o carcereiro. Eles vão pregar para ele. Eles vão responder para essa pergunta para ele, que é a pergunta mais importante que eu posso fazer para mim mesmo, ou você pode fazer para você. O que eu tenho que fazer para me salvar? Essa pergunta é muito importante na minha e na sua vida. O que eu tenho que fazer para me salvar? Porque diante de tudo que aconteceu, terremoto, abriu-se ali, moveu os alicerces naquele lugar. O que está faltando? O que eu preciso fazer para me salvar? Se Jesus Cristo é esse que estão pregando aí, e que faz essas coisas, então eu quero saber o que eu faço. Aí eles disseram para ele, a resposta, eu vi escrito que nós lemos aqui. E diante desse versículo, desse crer, é que o Senhor fala conosco nessa noite. Crer nas verdades do Evangelho, crer nas verdades acerca de Cristo, é bom, nós temos que crer mesmo. Mas ainda não é suficiente para que haja milagre. Você vai olhar para dentro da tua parentela, porque aqui a promessa é também para os da tua casa, sua família parentela. Quem viu, quem acompanhou de fato o que aconteceu foi o carcereiro, mas toda a sua casa foi salva. Mas a gente vai chegar em casa, nós estamos aqui recebendo a palavra, temos o mover de Deus aqui da igreja, estamos cheios do Espírito Santo, amém. Vai chegar em casa muitas vezes e vai encontrar uma situação difícil. É um marido que não crê, é um filho que está perdido, está lá em casa lá. Aí você vai pensar, poxa, mas eu vou pregar para ele, ele nem vai acreditar, ele nunca me ouve, mas por que ele vai me ouvir agora? Você crê nas verdades do Evangelho, você crê que acredita. Mas é esse crer aqui, que eles falam para o carcereiro, era um crer diferente. Porque ele presenciou o fato, mas toda a sua casa foi alcançada pelo milagre. Então esse crer é diferente. Crer somente na verdade do Evangelho, que Jesus Cristo é o Senhor, é muito bom. A Bíblia nos mostra, nos revela Cristo, que é poderoso, que é tremendo. Nós estamos aqui hoje para celebrar a Santa Ceia, trazer nossa memória. Ele pagou o preço da cruz do Calvário. Mas além disso, além desse preço que ele pagou na cruz do Calvário, além de tudo isso que ele faz, ele ainda tem poder para entrar dentro da tua casa e converter aqueles que estão lá. Então, por que acontece isso? Crer em Jesus Cristo. Será salvo pelo Evangelho. Mas eu creio em Jesus, eu creio nas verdades do Evangelho. Eu estou aqui glorificando a Ele. E mesmo assim não acontece nada. Creio em Jesus Cristo. Será salvo pelo Evangelho. Você está entendendo o negócio, irmão? O carcereiro, ele
para crer. Que não fosse pela pregação de Paulo e Silas, mas pelo aquilo que ele viu. Ele tinha que acreditar. Não foi muito difícil de acreditar, não. Mas aí Paulo e Silas vão agora na casa dele e vão pregar lá a palavra do Senhor para todos que estavam na tua casa. Todo mundo ouviu a palavra e todos foram salvos pelo Senhor. Você é profeta de Deus. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele quer limitar o nosso crer apenas para nós mesmos. Só nós queremos festas crer. Quer limitar o poder de Jesus Cristo. O poder dele é tão grande, irmãos. O poder desse Deus é tão grande que ele pode mover, como ele moveu aqui, para que esse eu pudesse chegar a crer. É tão grande o poder desse Deus que ele pode mover os alicerces da tua casa também. Porque a salvação lá também, se for preciso, ele faz isso também. Mas ele só não vai fazer se você não crer. Esse que é o grande ponto da questão. Nós falhamos no crer. Crer em Jesus Cristo não é nós cremos até quando a circunstância está contrária à nossa fé. Crer nele, irmãos, quando você olha a situação, por mais difícil que ela esteja, você consegue olhar e ver que ainda tem salvação para a vida. Isso é você olhar não para a pessoa, mas para Jesus Cristo. Dizer, ele é poderoso, ele pode ir lá e converter para a alma. Eu creio nele. Não é a circunstância que está me dizendo, não tem jeito. Ele me diz que tem jeito, então eu creio na palavra dele. A questão não está se Deus vai fazer, não vai. A questão é se você crê que ele pode fazer. Essa é a questão. A pergunta fica com você. Também a resposta é com você também. Se nós pudéssemos crer, irmãos, a Bíblia diz: se essa fé fosse, que ela nem é, do tamanho do grande mostarda, que fosse minúsculo, nós temos que ordenar a uma montanha, lança daqui e atira-se no mar, e ela iria. Então não vai converter a pessoa dentro da sua casa. Se ele moveu a casa, ele moveu a prisão, ele fez isso tudo aqui, então terremoto ele enviou para converter esse carcereiro. Imagina você que está aqui buscando a presença dele. O que ele não pode fazer com você? Se você crer. Então nós estamos falhando no crer. Nós estamos falhando. O nosso crer é um crer que acredita, mas na verdade, no fundo, tem um pouquinho de dúvida. Eu creio, mas será que dá para Jesus ir lá e fazer essa obra mesmo? Mas nem falar de Deus em casa não é possível, porque nem deixa eu falar nada. Veja que Deus, o apóstolo estava lá longe ainda, Deus já estava movendo para que esse carcereiro fosse salvo e a sua casa. E diante disso, irmãos, o evangelho se propagou muito mais naquela cidade, porque foi notório o que aconteceu. E depois a obra foi só crescendo naquela cidade. E Paulo pôde ali instituir, ali em Filipos, mais uma porção ali do seu ministério, foi fundar uma igreja, começar ali a obra, com Lídia, um carcereiro. Mas veja bem, o tamanho da oposição que tinha naquele lugar, quando ele chegou lá. Só pela pregação do evangelho ele foi preso, ele foi lançado, ele foi aceitado. Imagina se nessa circunstância, a